Olá, iremos falar sobre indústria, trabalho e cotidiano, de 1889 a 1930. O grupo é composto por Bruno Henrique, Camila Santos, Jaqueline Moreira, Júnia Alves e Rafael Guedes. O livro foi escrito por Maria Custo de Teca, de 1946 a 2015. Maria foi professora de História da PUC São Paulo entre 1985 e 2006. E a partir de 2006 foi professora convidada da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC São Paulo. Ensaio introdutório. O ensaio introdutório examina o processo de industrialização no Brasil entre os anos de 1889 e 1930, destacando seu início tardio por volta de 1870, sob a influência de capitais estrangeiros e da intervenção estatal. A autora ressalta que a urbanização e a industrialização alteraram profundamente as relações de trabalho e as condições de vida nos centros urbanos. Nesse cenário, observa-se o surgimento do operário urbano e da relação de trabalho assalariado, sobretudo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com ênfase na dinâmica migratória e na heterogeneidade da classe trabalhadora, composta por negros, imigrantes e ex-escravizados. O texto também evidencia o papel desempenhado pela imprensa operária, pela associação e pelos movimentos políticos e sindicais na mobilização por direitos trabalhistas e melhores condições de vida. A autora destaca ainda a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho fabril e a consolidação do modelo capitalista, pautado pelo controle, pela disciplina e pela produção em larga escala. Nesse processo, os trabalhadores enfrentavam condições precárias e resistência por parte dos empregadores, mas também se organizavam coletivamente para reivindicar seus direitos. A transição de uma economia agrária para uma industrial. Entre 1889 e 1930, o Brasil passou por um processo significativo de transição de uma economia agrária para uma economia industrial, ainda que essa transição tenha ocorrido de maneira lenta, desigual e com muitas contradições. Durante o período republicano, o país ainda era fortemente dependente da exportação do café, especialmente em São Paulo. Mas esse mesmo café acabaria tendo um papel fundamental no surgimento das primeiras indústrias. A entrada do capital estrangeiro e o papel da burguesia agrária. O café funcionou como motor indireto da industrialização. O capital acumulado pela elite cafeicultora passou a ser investido no setor urbano, sobretudo em fábricas e instituições bancárias. Essa burguesia agrária, apesar de conservadora em muitos aspectos, foi aos poucos se urbanizando e diversificando seus investimentos. Assim, a burguesia agrária se funde, em parte, com a nascente burguesia industrial, que vê nas cidades um novo campo de expansão econômica. Urbanização e segregação espacial, cidades dualizadas. Durante esse processo, o país passou por forte urbanização, mas de forma desigual, gerando cidades marcadas por uma dualidade espacial e social. De um lado, centros urbanos modernos, iluminados com bondes, cafés e cinemas para classes mais altas. Do outro, periferias e cortiços superlotados, onde viviam os trabalhadores em condições precárias de moradia, saúde e transporte. A segregação espacial se consolidava como reflexo direto da desigualdade social. Cada estado apresentava suas particularidades industriais, mas São Paulo se destacou como o principal polo da industrialização, especialmente por concentrar o maior número de fábricas e possuir ramos industriais que não existiam em outras partes do país. A imigração italiana foi essencial nesse contexto. Além de fornecer mão de obra para as lavouras de café,
Muitos imigrantes se deslocaram para as cidades e passaram a trabalhar nas fábricas, trazendo consigo experiências e mentalidades ligadas ao trabalho industrial. A formação da classe operária e as dinâmicas do trabalho fabril. A formação da classe operária. Com o avanço da industrialização nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou a vivenciar o surgimento de uma classe operária urbana, formada de maneira heterogênea por imigrantes, ex-escravizados e pobres livres. A demanda crescente por mão de obra nas fábricas, especialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, levou essa população a ocupar os postos mais baixos da hierarquia do trabalho, enfrentando longas jornadas e baixos salários. Essa nova classe operária ainda era informal, mas começava a se consolidar a partir das experiências comuns de exploração e das formas coletivas de convivência e resistência. Dentro das fábricas, o cotidiano dos trabalhadores era marcado por uma disciplina rígida e condições extremamente precárias. As máquinas, muitas vezes dispostas de forma apertada, aumentavam os riscos de acidentes, e não havia qualquer proteção legal em caso de lesões. Os turnos eram extensos e exaustivos, variando de 10 a 14 horas por dia, e o controle do tempo da produtividade era exercido com rigidez. A ausência de direitos, como férias, descanso remunerado ou limite de jornada, faziam com que o espaço fabril se tornasse um ambiente opressor, comparado por muitos a prisões modernas. A violência contra os trabalhadores não se limitava à esfera física. Havia também a violência simbólica e institucional, que os desumanizava e os impedia de reivindicar condições mais dignas. A repressão a greves e protestos era comum, especialmente contra lideranças sindicais e movimentos influenciados por ideais anarquistas ou socialistas. A maioria das famílias operárias vivia em habitações insalubres, em cortiços ou vilas operárias superlotadas, com pouco ou nenhum acesso a saneamento, alimentação ou cuidados médicos, o que agravava o estado geral de saúde e contribuía para as altas taxas de mortalidade, principalmente entre crianças. Ainda assim, é nesse cenário adverso que a classe operária começa a desenvolver formas de organização e resistência. As greves, por melhores condições de trabalho, como histórica paralisação em 1917 em São Paulo, e a luta pela jornada de 8 horas diárias, revela um processo de construção de identidade coletiva. A vida no espaço fabril e fora dele, nos bairros operários, nos sindicatos, nas associações e até nos momentos de lazer, foi fundamental para fortalecer os laços entre os trabalhadores e estimular a luta por direitos. A classe operária brasileira, mesmo sob forte opressão, começou a se enxergar como um agente de transformação social. Jornada, disciplina e violência no espaço fabril. As jornadas de trabalho ultrapassavam frequentemente as 12 horas diárias, chegando a 17 em certos setores. O controle do tempo era rigoroso, com toques de sino e fiscalização constante para garantir a produtividade máxima. A disciplina era imposta por meio de multas, suspensões, ameaça e, em alguns casos, até castigos físicos, reforçando a lógica da fábrica como um ambiente de opressão. A violência no espaço fabril não era apenas física, mas também simbólica. Trabalhadores eram constantemente humilhados, tratados como substituíveis e desvalorizados. Não havia descanso digno e o ritmo das máquinas impunha uma velocidade quase desumana ao trabalho. O estresse, os acidentes e a exaustão criaram um ambiente cotidiano de medo e silêncio, quebrado apenas pelas primeiras formas de resistência coletiva. O trabalho infantil e feminino, realidades e resistências. O trabalho infantil era uma triste realidade presente em muitas indústrias. Embora crianças não representassem a maioria da força de trabalho, sua participação era significativa, especialmente em atividades que exigiam um menor esforço físico, mais alta repetição e velocidade. Crianças de até 9 anos já estavam inseridas no ambiente fabril, submetidas a longas jornadas e a castigos físicos severos, como forma de manter a disciplina e a produtividade. O trabalho precoce interrompia o acesso à educação e comprometeria a saúde dessas crianças, marcando uma infância sacrificada pelas necessidades econômicas da família. O trabalho feminino também era parte importante da força produtiva nas fábricas, especialmente em setores como o têxtil. As mulheres operárias enfrentavam condições
ainda mais difíceis do que os homens. Jornadas extenuantes, baixos salários e uma forte divisão sexual do trabalho, que relegava as mulheres a tarefas consideradas menos qualificadas e, por isso, menos valorizadas financeiramente. Além das condições duras dentro das fábricas, muitas mulheres acumulavam responsabilidades em casa, o que ampliava seu cansaço e vulnerabilidade. Apesar dessas dificuldades, tanto mulheres quanto crianças mostraram capacidade de resistência. Organizações operárias começaram a surgir, com a participação ativa de mulheres que se mobilizavam contra a exploração, reivindicando melhores condições, salários justos e a redução da jornada de trabalho. A resistência também se dava de forma cotidiana, por meio de pequenos atos de desobediência, solidariedade e busca por espaços de sociabilidade fora do trabalho, onde podia trocar experiências e fortalecer seus laços. A presença do trabalho infantil e feminino na indústria brasileira refletia não apenas as necessidades econômicas, mas também as profundas desigualdades sociais da época. Essas realidades evidenciam o custo humano da industrialização e mostram que a luta por direitos trabalhistas passou desde cedo por questões de gênero e idade, abrindo caminho para várias transformações que viriam nas décadas seguintes. A luta pela jornada de 8 horas e as greves operárias. A luta pela jornada de 8 horas era um símbolo de dignidade. Os operários queriam tempo para viver, estudar e conviver. A greve de 1907 em São Paulo foi um momento marcante quando milhares de trabalhadores paralisaram as atividades exigindo melhores condições. A repressão foi dura, mas não impediu o fortalecimento da mobilização operária em diversas partes do país. Além da jornada, os trabalhadores exigiam melhores salários, segurança nas fábricas e o fim das punições arbitrárias. Mesmo sem sindicatos legalizados, as associações operárias se tornaram espaços fundamentais de articulação e solidariedade. As greves não mudaram as leis de imediato, mas deixaram um legado de coragem e organização que inspirariam as conquistas posteriores da era Vargas. A figura do empresário industrial e as estratégias de controle social. Crescimento e concentração industrial, São Paulo como polo. Ao longo das primeiras décadas do século XX, São Paulo consolidou-se como o principal centro industrial do Brasil. Esse processo não ocorreu por acaso, mas foi resultado direto de combinações de fatores econômicos, sociais e geográficos que tornaram o estado paulista especialmente propício ao florescimento da indústria. A acumulação de capital gerado pelo café, principal produto de exportação do país, foi decisiva nesse sentido. Parte significativa dos lucros obtidos pelos cafeicultores foi revestida em empreendimentos urbanos, como fábricas, bancos e serviços, alimentando um ciclo de crescimento industrial que rapidamente superou os demais estados brasileiros. Além disso, São Paulo contava com uma malha ferroviária mais desenvolvida, o que facilitava o escoamento da produção e o abastecimento das fábricas com matéria-prima. A presença de mão de obra abundante, formada por imigrantes europeus e trabalhadores internos migrantes, também foi um diferencial importante. Muitos desses trabalhadores, sobretudo italianos, chegaram ao Brasil inicialmente para trabalhar nas lavouras de café, mas acabaram se concentrando nas cidades, inserindo-se no mercado industrial, trazendo consigo certa familiaridade com o trabalho fabril e experiências sindicais de seus países de origem. Esses imigrantes imprimiram um novo ritmo à classe trabalhadora urbana. Com o tempo, São Paulo tornou-se sinônimo de modernidade industrial. A cidade passou a atrair cada vez mais investimentos, fábricas e trabalhadores, centralizando a produção de diversos setores, com destaque para o têxtil, o metalúrgico e o alimentício. Esse crescimento levou à concentração não apenas de capital e infraestrutura, mas também de conflitos e mobilização operária. A indústria em São Paulo, portanto, não foi apenas um fenômeno econômico. Ela transformou profundamente o espaço urbano, as relações sociais e a própria identidade da cidade. Enquanto outros estados apresentavam algum desenvolvimento industrial, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, nenhum alcançou o nível de expansão e complexidade observada em São Paulo nesse período. A capital paulista se firmava como símbolo de um Brasil que começava a se industrializar,
ainda que de forma desigual, excludente e marcado por profundas contradições sociais. Iniciativas paternalistas, vilas operárias e benefícios como forma de dominação. Uma das estratégias utilizadas pelos empresários para exercer controle sobre a classe trabalhadora foi o chamado paternalismo industrial. Essa prática consistia em oferecer certos benefícios aparentes, como moradia, assistência médica, escola e recreações, em troca da submissão do operário à autoridade patronal. Um dos exemplos mais marcantes desse modelo foi a construção das chamadas vilas operárias, conjunto de moradias situadas próximos à fábrica, destinadas exclusivamente aos trabalhadores e suas famílias. À primeira vista, essas iniciativas pareciam representar um avanço em termos de qualidade de vida para os operários. No entanto, na prática funcionavam como instrumentos de vigilância e disciplina. Morando em habitações fornecidas pelo patrão, o trabalhador passava a ter sua vida pessoal rigidamente atrelada ao ambiente de trabalho. Qualquer ato de insubordinação, atraso, reclamação ou envolvimento com atividades sindicais podia resultar na perda não apenas do emprego, mas também da moradia. Assim, o paternalismo se mostrava como uma forma eficaz de conter a mobilização operária e reforçar a dependência econômica e social do empregado em relação ao empresário. Além das vilas, outras formas de benefícios eram oferecidas, como creches, ambulatórios, cestas básicas, festas religiosas e até campeonatos esportivos. Tudo isso era cuidadosamente planejado para construir a imagem do patrão, benevolente e protetor, fortalecendo a relação hierárquica de lealdade. No entanto, essas práticas jamais substituíam o reconhecimento de direitos trabalhistas ou melhorias reais nas condições de trabalho. Ao contrário, eram formas sutis, mas profundas de dominação, pois neutralizavam os movimentos reivindicatórios e daram uma aparência de cuidado e responsabilidade social. Essas iniciativas paternalistas também dialogavam com os valores morais da época, sobretudo com a ideia de que o trabalhador ideal seria disciplinado, grato e obediente e de família. Assim, as empresas tentavam moldar o comportamento do operário, não apenas dentro da fábrica, mas também em seu cotidiano doméstico. O objetivo maior era manter a ordem, evitar greves e garantir a produtividade. Dessa forma, o paternalismo industrial não apenas mascarava a exploração, mas ajudava a estruturar um modelo de controle social sutil, contínuo e eficaz. O uso do esporte, lazer e imprensa como instrumentos ideológicos. Dando continuidade às estratégias de dominação utilizadas pelo empresário industrial, além das vilas operárias e dos benefícios materiais, surge também um conjunto de iniciativas voltadas ao controle simbólico e ideológico dos trabalhadores. O paternalismo não se limitava ao espaço físico da moradia ou ao assistencialismo. Ele se expandia para a esfera da cultura e do cotidiano, sobretudo por meio do esporte, do lazer e da imprensa. Essas ferramentas passaram a ser utilizadas com o objetivo de moldar o comportamento, reforçar valores conservadores e neutralizar qualquer impulso de contestação social. Os campeonatos esportivos organizados por fábricas e associações patronais, por exemplo, tornaram-se eventos frequentes no cotidiano operário. Times de futebol formados por trabalhadores com uniformes bancados pelas empresas, jogos nos finais de semana e até premiações simbólicas eram parte de uma política de distração e controle. A ideia era canalizar a energia e o tempo livre dos operários para atividades saudáveis, enquanto se desviava a atenção das questões como as más condições de trabalho, os baixos salários ou a ausência de direitos. Além disso, o esporte servia como meio de reforçar a disciplina, o espírito de equipe e a competição, valores funcionais à lógica fabril. O lazer foi moldado nesse contexto. Festas religiosas, bailes promovidos pelos patrões e até as comemorações cívicas tinham o propósito de criar uma cultura operária domesticada, afastada de movimentos reivindicatórios. Essas festas muitas vezes misturavam elementos culturais com discursos de exaltação à empresa, à ordem e ao progresso, tentando fortalecer a ideia de que o patrão e o empregado pertenciam a um mesmo projeto social. Era o esforço para produzir um operário não apenas obediente, mas grato, contente,
com sua posição inserido no imaginário de harmonia entre as classes. Por fim, a imprensa desempenhou um papel decisivo nesse processo ideológico. Jornais, mantidos por associações industriais ou financiados por empresários, publicavam matérias que exaltavam o trabalho, criticavam as greves e deslegitimavam as ações dos sindicatos. Em contrapartida, ridicularizavam líderes operários e movimentos de esquerda, associando-os ao desordem, à violência, à influência estrangeira. Essa imprensa oficial entrava em confronto direto com a imprensa operária, que buscava denunciar as injustiças e organizar a resistência. Assim, o uso da comunicação tornou-se uma verdadeira batalha pela consciência da classe trabalhadora. Em conjunto, essas ações ideológicas não eram meros adornos à exploração. Elas faziam parte de uma estratégia mais ampla de controle, ao influenciar como o trabalhador se via, como se comportava, com quem se relacionava e o que se pensava. Os empresários buscavam manter uma ordem social funcional à manutenção de seus interesses. E nesse cenário, esporte, lazer e imprensa tornaram-se armas silenciosas, mas profundamente eficazes. O discurso da ordem e a repressão às lutas trabalhistas. A tentativa de controle sobre a classe operária não se limitou apenas a iniciativas aparentemente benevolentes, como vilas operárias, clubes recreativos ou jornais empresariais. Por trás dessa aparência de harmonia, havia uma engrenagem mais dura e incisiva, a repressão aberta e sistemática às manifestações de resistência dos trabalhadores. Se o lazer, o esporte e a imprensa eram formas sutis de moldar o comportamento e neutralizar a consciência crítica da classe operária, o discurso da ordem e a repressão direta assumiam um papel de força bruta, quando essa domesticação simbólica falhava. No imaginário das elites industriais e do Estado republicano, manter a ordem era manter a produção funcionando, manter as ruas sob controle e, sobretudo, manter os trabalhadores em seu lugar. Greves, protestos e associações operárias não eram reconhecidos como expressão legítima de uma classe em busca de direitos. Eram encarados como ameaças à estabilidade social e ao progresso do país. Esse discurso da ordem, amplamente difundido nos jornais da época e por autoridades públicas, apresentavam os trabalhadores mobilizados como agitadores, desordeiros ou, em muitos casos, como infiltrados de ideologias estrangeiras, principalmente o anarquismo e, mais tarde, o comunismo. A repressão era prática recorrente. Greves eram violentamente dissolvidas pelas forças policiais, líderes sindicais eram presos, vigiados e até deportados, principalmente se fossem imigrantes. O aparato estatal mobilizava não apenas proteger os interesses do capital, mas para criminalizar qualquer tentativa de organização popular. O controle sobre a classe operária era tanto simbólico quanto físico, e o Estado não hesitava em usar seu poder para esmagar manifestações de descontentamento. Assim, o controle social promovido pelos industriais era sustentado em dois pilares. De um lado, o convencimento por meio de mecanismos ideológicos e práticas paternalistas. De outro, a repressão institucionalizada, que buscava sufocar qualquer possibilidade de emancipação coletiva dos trabalhadores. A luta operária, portanto, enfrentava um sistema duplamente fechado, invisível e visível, simbólico e violento, que operava para garantir a ordem necessária à expansão do modelo industrial capitalista no Brasil do início do século XX. O cotidiano operário para além das fábricas. Condições de habitação e saúde nas periferias urbanas. Imagine a vida dos operários nas primeiras fábricas do Brasil, lá pelos séculos XVIII e XIX, depois de um dia exaustivo de trabalho. Eles não voltavam para o lar confortável, pelo contrário, muitos seguiam para cortiços apertados, onde pequenos cômodos eram divididos entre várias famílias e alugados por preços altos. Outros moravam nas vilas operárias construídas perto das fábricas. Mas esses também eram lugares marcados pela precariedade. Não havia saneamento básico, nem água limpa nas torneiras, e o lixo se acumulava nas ruas, espalhando doenças como febre amarela, cólera e tuberculose.
As casas eram tão pequenas que era comum famílias inteiras dividirem o mesmo quarto, muitas vezes dormindo em camas apertadas ou até no chão. E mesmo em casa, o descanso era incompleto. O barulho das máquinas, a fumaça das fábricas e a falta de infraestrutura tornavam essas áreas um retrato vivo do abandono. Essa era a dura realidade da vida operária nos primórdios da industrialização no Brasil, uma rotina de luta e resistência diária. Em São Paulo, no ano de 1893, as condições de moradia dos trabalhadores das fábricas e das áreas urbanas começaram a chamar a atenção das autoridades municipais. Naquele ano, foi organizada uma comissão de exame e inspeção das habitações operárias e dos cortiços, que realizou uma visita ao bairro de Santa Efigênia para investigar as condições sanitárias das casas onde os operários viviam. Essa investigação foi motivada pelas epidemias que estavam atingindo a cidade, consequência do crescimento rápido e desordenado da capital paulista. O relatório produzido pela comissão era extenso e destacava que, abre aspas, é necessário cuidar do espaço urbano e das habitações, não apenas das residências particulares, mas principalmente dos lugares onde vive a população pobre, locais superlotados como cortiços, conhecidos por suas construções apertadas, insalubres e muitas vezes repulsivas, onde os trabalhadores se amontoam em condições precárias, enfrentando enormes dificuldades para sobreviver em meio a quase promiscuidade que lhes é imposta pela economia, mas que é rejeitada pela saúde pública. Fecha aspas. Os representantes do governo municipal descreviam a situação das moradias operárias em São Paulo como uma ferida escondida no coração da cidade e clamavam por proteção à classe trabalhadora, que vivia em condições miseráveis apesar de estar em uma cidade ainda jovem, onde, segundo eles, a vida não deveria chegar a um nível tão baixo de miséria como o que encontraram. O custo de vida, salários e a luta contra a carestia. Os salários pagos aos operários nessa época eram extremamente baixos, refletindo tanto a precariedade das condições econômicas quanto a ausência de legislação trabalhista. No século XIX, os poucos operários assalariados que existiam no Brasil ganhavam valores insuficientes para garantir o sustento digno. Os salários eram geralmente pagos por hora, semana ou mês, mas os valores eram tão baixos que mal cobriam as necessidades básicas. Para se ter ideia, em algumas fábricas de tecido, um operário homem adulto ganhava cerca de 2.000 a 3.000 réis por semana, enquanto as mulheres recebiam a metade, e crianças ainda menos, às vezes um terço. Isso obrigava as famílias inteiras a trabalhar para completar a renda, incluindo crianças pequenas. Além disso, os patrões muitas vezes adotavam práticas que reduziam ainda mais o valor real dos salários, como atraso no pagamento, descontos por erro cometido, multas por supostos danos e preços abusivos em armazéns ligados às fábricas, onde muitos operários eram forçados a comprar alimentos e mantimentos fiado. O resultado era que, mesmo trabalhando de 12 a 16 horas por dia, 6 dias por semana, os operários viviam em condições miseráveis, não conseguiam economizar nem melhorar de vida e frequentemente se endividavam. A maior parte do salário era consumida por aluguel em cortiços, alimentação de baixa qualidade e vestuário simples. Essa descrição mostra não apenas a precariedade material, mas também a desigualdade social e injustiça econômica que marcaram o início da era industrial no Brasil. Essa realidade só começou a mudar lentamente no século XX, com a organização dos primeiros sindicatos e a pressão por leis que garantem os direitos mínimos como jornada limitada, descanso semanal e o salário mínimo. Alimentação, vestuário e o mínimo necessário para a sobrevivência. Na primeira metade do século XX, a alimentação das famílias operárias urbanas no Brasil era marcada pela escassez e pela precariedade. Em cidades como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, a maior parte do orçamento familiar, mais de 70%, era destinada à compra de alimentos. Ainda assim, essa elevada proporção não garantia uma dieta completa ou nutritiva. Os trabalhadores e sua família viviam à base de produtos básicos e baratos: arroz, feijão, farinha, pão e café. Itens como carne, leite, frutas e doces eram considerados supérfluos, raramente acessíveis e muitas vezes ausentes na mesa operária.
A monotonia alimentar era acompanhada de deficiências nutricionais graves, comprometendo não apenas a saúde física, mas também a disposição para o trabalho e o desenvolvimento das crianças. Relatórios sociais e matérias publicadas na imprensa operária da época denunciavam constantemente a elevação dos preços e a incapacidade do salário de acompanhar o custo de vida. As famílias precisavam fazer as escolhas dolorosas: pagar o aluguel ou garantir a comida do dia, comprar remédios ou manter as refeições mínimas. A insegurança alimentar não era apenas um problema individual, mas uma realidade coletiva que moldava o cotidiano das classes trabalhadoras, tornando a luta pela sobrevivência uma experiência constante e árdua. O vestuário era reduzido ao mínimo necessário e muitos trabalhadores e seus filhos usavam trapos, antrajos e frequentemente estavam descalços ou apenas de chinelos. Um relato da época destaca que, com salários muito baixos, os operários mal conseguiam alimentar-se, quanto mais comprar roupas adequadas. Muitos não tinham roupas de baixo, meias ou sapatos. Um inventário citado mostra números chocantes. Entre 140 mulheres, mais da metade não possuía sequer um vestido de passeio ou casaco, e muitos homens não tinham nenhum par de sapatos. O quadro revela a extrema pobreza e a dificuldade básica enfrentada pela classe trabalhadora. O lazer operário e a sociabilidade popular, bares, clubes, ruas e cultura. Os momentos de lazer dos trabalhadores eram mais do que simples pausas, serviam para renovar o corpo e o espírito, fortalecer amizades e criar redes de solidariedade. Os bares próximos aos bairros operários, por exemplo, funcionavam como centros de convivência, onde os trabalhadores conversavam sobre a vida nas fábricas, dividiam dificuldades e alimentavam esperanças de mudança. Os clubes operários, embora existissem mensalidades simbólicas, também cumpriam um papel importante. Neles ocorriam bailes, festas, jogos e apresentações culturais que permitiam aos operários e suas famílias momentos de alívio e diversão. Esse espaço promoviam sociabilidade, aliviavam as tensões do trabalho e contribuíam para o fortalecimento de uma identidade coletiva. As ruas completavam esse cenário como palco vivo da cultura operária. Crianças brincavam, ambulantes circulavam, vizinhos se reuniam para conversar ou celebrar festas religiosas. Além disso, o espaço público abrigava manifestações, desfiles e protestos, tornando-se um local em que os trabalhadores afirmavam sua presença e sua voz dentro da cidade. Mesmo com pouco acesso à educação formal, os operários produziam e compartilhavam cultura, cantigas, histórias, festas comunitárias e trocas de folhetos e livros. O lazer, portanto, não era apenas descanso, mas uma forma de resistência, identidade e pertencimento, um elemento vital na construção da vida coletiva e na luta por dignidade. Educação e imprensa operária, crítica social e emancipação. Diante da exclusão educacional, os próprios trabalhadores criaram alternativas para se instruírem. A maioria começava a trabalhar muito cedo e não frequentava a escola, mas ainda assim surgiram iniciativas como escolas noturnas, grupos de leitura e debates coletivos. Aprender a ler e escrever era visto como um ato de libertação, essencial para entender direitos, questionar a sociedade e participar das lutas coletivas. A imprensa operária foi um instrumento central nesse processo. Jornais produzidos por sindicatos e associações denunciavam as más condições nas fábricas, criticavam os patrões e explicavam temas sociais e políticos. Veiculados de forma simples e acessível, passavam de mão em mão, estimulando a consciência de classe e o debate e o senso de unidade entre os operários. Entre os principais periódicos estavam o Socialista, o Trabalhador Gráfico, o Operário, a Greve, o Proletariado e o Trabalhador, espalhados por diferentes cidades. Esses jornais e iniciativas educacionais mostravam que os trabalhadores não eram apenas força física, mas sujeitos pensantes e organizados, dispostos a transformar sua realidade por meio de conhecimento e da ação coletiva. Greves, sindicatos e o crescimento das lutas coletivas. No final do século XIX e início do século XX, começaram a surgir os primeiros sinais de organização dos trabalhadores no Brasil.
influenciados por ideias anarquistas, socialistas e comunistas trazidas por imigrantes europeus. Esses imigrantes, vindos principalmente da Itália, Espanha e Portugal, trouxeram consigo o ideal da união dos operários como forma de resistência às injustiças do capitalismo industrial. A criação dos primeiros sindicatos, mesmo quando considerados ilegais, foi essencial para a organização das lutas coletivas. Inicialmente, voltados para o auxílio mútuo, esses grupos evoluíram para instrumentos de mobilização política, articulando greves e manifestações, muitas vezes reprimidas pelas autoridades e pelas elites econômicas. Um exemplo marcante foi a Greve Geral de 1917 em São Paulo, que demonstrou a maturidade do movimento operário brasileiro. A mobilização resultou em conquistas como aumento salarial e redução da jornada de trabalho, fruto de anos de resistência, organização e formação política. Esse processo foi decisivo para o fortalecimento da consciência de classe e para a construção da identidade dos trabalhadores como agentes de mudança social. Anarquismo, socialismo e a fundação do Partido Comunista do Brasil. Entre 1900 e 1920, o anarquismo, trazido principalmente por imigrantes italianos, teve grande influência nas lutas operárias no Brasil. Defendendo a autogestão e a abolição do Estado e do capitalismo, os anarquistas lideraram greves importantes, como a Greve Geral de 1917 em São Paulo, e divulgaram suas ideias por meio de jornais como a Pebre. Apesar da forte repressão, contribuíram significativamente para a formação da consciência de classe dos trabalhadores. Paralelamente, o socialismo começou a ganhar espaço entre intelectuais e operários, inicialmente com correntes reformistas, mas se aproximando do marxismo após a Revolução Russa de 1917. Esse contexto de efervescência política levou à fundação do Partido Comunista do Brasil, PCB, em 1922, no Rio de Janeiro. Inspirado pelo marxismo-leninismo, o partido defendia a Revolução Socialista e a construção de uma sociedade sem classes, mas logo passou a atuar na clandestinidade devido à repressão estatal. A criação do PCB marcou a institucionalização das lutas operárias no Brasil e deu voz a uma classe social historicamente excluída. Apesar de pequeno no início, o partido influenciou debates sobre direitos trabalhistas, educação, reforma agrária e democracia. Tanto o anarquismo quanto o socialismo desempenharam papel central na formação da classe trabalhadora urbana, e seguem como referências das lutas sociais e nos debates sobre justiça social até hoje. A repressão estatal, Lei Andolfo Gordo e os limites da ação política. Durante o processo de industrialização, o Estado adotou uma postura autoritária que limitou severamente a liberdade de expressão, a organização sindical e a ação política dos trabalhadores. Um exemplo disso foi a Lei Adolfo Gordo, de 1902. Que permitia a prisão e deportação de estrangeiros acusados de promover atividades subversivas, mesmo sem julgamento. Embora apresentando como medida de proteção à ordem pública, a lei foi usada para reprimir imigrantes, anarquistas, socialistas, sindicalistas e jornalistas envolvidos nas lutas operárias. Essa repressão foi ampla e atingiu também brasileiros, que eram censurados, perseguidos ou demitidos por envolvimento com movimentos operários ou ideias consideradas subversivas. O ambiente autoritário dificultou o desenvolvimento de sindicatos e partidos políticos voltados à classe trabalhadora, em contraste com o que acontecia na Europa, onde organizações socialistas e trabalhistas atuavam legalmente. Assim, o Estado brasileiro favorecia os interesses da elite econômica e tratava a militância como uma ameaça à segurança nacional. Apesar das dificuldades, os trabalhadores resistiram. A Greve Geral de 1917, liderada por anarquistas e apoiada por socialistas, mobilizou milhares de operários e demonstrou a força da organização popular. Em 1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, PCB, que, mesmo atuando na clandestinidade, se tornou um dos principais canais de mobilização política da classe operária. A resistência diante da repressão estatal deixou um importante legado para a história política do país, marcando o início das lutas por direitos trabalhistas, justiça social e liberdade de expressão. A CLT como um marco de consolidação institucional do trabalho. Apesar das dificuldades, as primeiras décadas do século XX foram marcadas por um aumento da mobilização operária. Greves, associações de trabalhadores e jornais proletários passaram a reivindicar melhores condições de vida e trabalho. Essas lutas, mesmo diante da repressão, criaram as bases para mudanças institucionais que viriam depois. Foi somente em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, que o Estado brasileiro deu uma resposta formal a essas antigas reivindicações.
a consolidação das leis do trabalho CLT. Essa legislação reuniu e sistematizou normas que já haviam sendo adotadas desde a década de 1930 e passou a garantir direitos como jornada de trabalho limitada, férias remuneradas, salário mínimo, descanso semanal e registro em carteira. A criação da CLT representou, portanto, a institucionalização das demandas que vinham sendo feitas pelos operários desde as primeiras experiências industriais no Brasil. Ela consolidou um novo papel do Estado nas relações de trabalho, não apenas como agente de repressão, mas também como mediador e garantidor de direitos sociais. Ao mesmo tempo, a CLT refletia o autoritarismo do Estado Novo, ao estabelecer um sistema sindical controlado pelo governo e limitar a autonomia dos trabalhadores. Assim, a CLT pode ser vista como ponto de chegada de um processo histórico iniciado com os operários das primeiras fábricas. Suas lutas, invisibilizadas por muito tempo, foram fundamentais para a construção de uma legislação que institucionalizou o trabalho assalariado no Brasil, estabelecendo direitos básicos e moldando as bases do mundo do trabalho moderno no país. Considerações finais. A luta operária no Brasil foi marcada por resistência, organização e influência de ideais anarquistas, socialistas e comunistas. Greves e sindicatos foram fundamentais na construção da consciência de classe. A repressão estatal limitou direitos, mas não impediu a mobilização dos trabalhadores. A CLT, no ano de 1943, consolidou conquistas e institucionalizou direitos, apesar do controle estatal. Compreender esta trajetória é essencial para valorizar os direitos atuais e seguir lutando por justiça social.